pessoal, estamos aqui em mais um encontro nessa quarta-feira, dando continuidade aí às nossas discussões, às nossas reflexões acerca dessas ferramentas que a psiquiatria e a psicologia positiva têm nos oportunizado enquanto instrumentos de aprendizado. A gente vem trabalhando aqui algumas das forças de caráter, que são essas forças ou habilidades que a psicologia e a psiquiatria positiva nos oferece, e também tentando fazer isso de acordo com algumas práticas, para que a gente tenha a oportunidade, então, de incorporar o exercício dessas forças dentro da nossa vivência. É muito importante a gente entender que dentro da psiquiatria e da psicologia positiva não existem caminhos milagrosos ou fantasiosos. Isso vem sempre incorporado a uma atitude ativa de exercício e vontade de colocar em ação e aprimorar essas habilidades. Então a gente tem uma parte de explorar e de conhecer essas habilidades, mas uma parte também de colocar em prática, estar atento às oportunidades, tanto nos exercícios, que hora ou outra a gente pode fazer aqui, mas também como nas atividades ou nos acontecimentos da vida que acabam nos oportunizando o exercício, ao colocar em prática aquela força que a gente leu, estudou, pensou, ouviu, refletiu e colocou ali, exercitou através do exercício. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre mais uma força, que é a força da perspectiva. O que é perspectiva? A gente pode entender a perspectiva dentro do conceito da psicologia positiva e da psiquiatria positiva como a nossa capacidade ou o nosso movimento de analisar e perceber as coisas, acontecimentos, relações, pensamentos, emoções, tanto às vezes no macro como no micro. É a aptidão que nós vamos desenvolvendo para termos a capacidade de analisar as coisas de lugares diferentes, ou seja, de perspectivas diferentes. E aí você pode me perguntar, mas Dr. Marcos, por que isso é importante? Para que eu preciso analisar isso de uma perspectiva diferente? É esse movimento de nos colocarmos em perspectivas diferentes que vão nos dar a habilidade ou nos proporcionar o movimento de apreender no sentido de tomar para nós percepções ou vivências de outros lugares. Então, um exemplo para a gente poder entender isso. Às vezes eu venho de uma determinada cultura, de uma determinada educação, de uma determinada forma de ser, de um determinado pensamento. E a partir de um estímulo específico, aquilo vai me suscitar, ou vai trazer em mim uma série de reflexões, de pensamentos, de emoções que são condizentes, não só com toda essa bagagem da minha biografia, ou seja, da minha história de vida, mas também com aquilo que eu sou, da minha personalidade, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. E aí eu vou ter uma ideia, uma impressão a respeito desse estímulo, que pode ser uma notícia, pode ser um pensamento, pode ser uma leitura, pode ser uma vivência, pode ser um adoecimento, por exemplo. Mas, se eu faço o movimento ativo de mudar a perspectiva, pode ser que de um outro ângulo, de um outro modo, de um outro ponto de vista, aquela mesma situação, com as mesmas características, com as mesmas questões, com as mesmas qualidades, tenha uma interpretação, uma ideia, um movimento, uma impressão diferente da que eu tive inicialmente. Então, esse movimento de tentar mudar o ângulo e perceber sobre uma outra forma de ver, ele nos possibilita, às vezes, buscar e dar sentido a algumas experiências que inicialmente, por um ato mais reflexo, ou por todos esses condicionamentos, seja da minha história de vida, ou seja das minhas próprias questões, venha do primeiro ponto de vista uma determinada ideia, ele me permite então olhar sobre um outro ângulo e perceber talvez uma outra possibilidade. Tá, entendi o que você falou, mas me dá um exemplo. Vamos lá. É muito comum, por exemplo, dentro da nossa área profissional, dos cuidados médicos de uma forma geral, e a psiquiatria acaba se aproximando um pouco disso também pelas condições emocionais que essas situações específicas suscitam, que são quando os pacientes, por exemplo, enfrentam alguma doença terminal ou estão diante de um quadro irreversível
em que não há mais uma possibilidade de reversibilidade daquele desfecho, né, que vai acabar culminando com a morte daquele paciente, e não há nenhuma medida terapêutica, médica ou qualquer outra medida que vá mudar esse desfecho. O que não quer dizer que não exista necessidade de cuidados, ou seja, a gente tem muitas coisas a fazer e pode oferecer muito mesmo nesses pacientes fora de possibilidade de cura, para que ele tenha, dentro do tempo que lhe cabe, um estado de paz, de cuidado, tanto da sua dor física, como da sua dor emocional, da sua dor social e da sua dor espiritual. Mas, enfim, resumindo, é um momento delicado, né? Que pode ser, no primeiro momento, olhado como um desfecho fatídico, que vai suscitar ali luto, tristeza, choro, dificuldades, e muitas das vezes, para a maioria das pessoas, isso vai ser um momento de muita dificuldade, de muita aflição. Mas não raro, e isso acontece principalmente com quem está em contato com essa área aí todos os dias e tem a sensibilidade de perceber esses movimentos. Diante de um acontecimento como esse, às vezes doloroso e difícil como é, por exemplo, despedir de um familiar, aquela situação promove um movimento tão intenso na estrutura familiar, na estrutura daquele indivíduo, na estrutura espiritual, no sentido das suas questões de vida, da sua crença, da sua religiosidade, daquilo que ele acredita, que a gente enxerga muitas das vezes reconciliações acontecendo, aproximações acontecendo, brigas de família, de pai com filho, com irmão, que vão se desfazendo diante da dor que apareceu ali. E não raro a gente escuta os pacientes virarem para nós e dizerem: doutor, eu pensava que essa dor ou que esse sofrimento seria a minha condenação, ou aquilo que seria o meu castigo diante do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu provoquei durante a minha vida. Mas hoje, olhando para quanto isso me transformou e o quanto isso transformou as minhas relações, eu percebo e sinto isso como uma bênção. Isso na linguagem deles. Isso é uma perspectiva, uma mudança da perspectiva. Isso muitas das vezes, não raro, vai excluir o sentimento de sofrimento, vai excluir a presença do luto, da dor, mas vai balancear, vai ajudar a trazer uma outra visão sobre esse mesmo acontecimento, com as mesmas pessoas, com as mesmas questões, sempre do ponto de vista do indivíduo, não da minha pessoa que está olhando de fora, não de você que está olhando de fora, mas de você olhando para a sua própria vida, eu olhando sobre a minha própria vida, de tentar dar uma perspectiva diferente, ou pelo menos uma possibilidade diferente sobre aquele acontecimento, às vezes negativo ou não muito fácil, que a gente está vivenciando. Isso a gente encontra também na literatura, para aqueles que têm uma afinidade, uma aproximação principalmente com a literatura cristã, vai encontrar, por exemplo, uma passagem de Jesus em que ele caminhava pela estrada e ele percebe então, junto com aqueles que ele conta a história, na verdade, dos que estavam andando ali, que havia uma carcaça, né, de um cachorro que estava já em processo de decomposição. E as pessoas passavam por ali e se queixavam então do cheiro, do odor, do estado, do visual em que aquele animal ali já morto se encontrava. E então, o mestre conta, né, isso narra que ele olha para aquela carcaça, daqueles despojos que estão ali, e percebendo os dentes ainda conservados, brilhantes, ele dirige então o pensamento para os dentes daquele cachorro e diz, né, olha que dentes lindos e perfeitos que esse animal tinha quando ainda estava vivo. Isso é uma mudança também de perspectiva. E é importante a gente notar que ao perceber os dentes bonitos e conservados, eu não ignoro o corpo em putrefação, em decomposição, nem o odor. Então, a mudança de perspectiva não é o negligenciar as dificuldades ou as dores ou os problemas, mas é sabendo das dores, sabendo dos problemas, identificando-os, eu também buscar neles ou a partir deles também soluções, possibilidades de crescimento, de aprendizado e de transformação pessoal. Essa habilidade de perspectiva,
quando bem trabalhada, nos torna ótimos conselheiros. A habilidade de perceber situações de diversos pontos, de diversas formas, vai nos possibilitando construir uma visão de maior bom senso, mais equilibrada e muito mais assertiva, tanto quando alguém nos pede um conselho, como também nas decisões das nossas próprias questões, da nossa própria vida. Então fica aqui mais uma força interessante para vocês refletirem sobre ela, que é a perspectiva, e pensar: eu tenho exercitado a perspectiva na minha vida? Ou eu tenho me deixado conduzir de uma forma passional diante dos problemas e das dificuldades? Tomando o impulso do primeiro sentimento que vem, da primeira resposta que vem, sem conseguir às vezes parar um pouquinho e tentar pensar em outras perspectivas e outras situações. Eu tenho deixado isso acontecer de uma forma irreflexível, sem refletir sobre essas questões, ou eu tenho conseguido parar e discernir, tomar atitudes e decisões mais centradas e equilibradas? Fica aí um exercício da perspectiva, uma reflexão sobre a perspectiva, e na semana que vem a gente vem com um exercício sobre essa força, tá bom? Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus, um beijo grande e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!